Durante a atual pandemia de Covid-19, uma universidade realizou um estudo com 400 docentes sobre o ensino à distância, EAD, e o ensino remoto emergencial. Parte dos resultados desse estudo está representado a seguir. Entre os docentes que consideram que o EAD e o ERE são formas de trabalho distintas, a quantidade daqueles que não vislumbram a continuidade do trabalho de ERE após a pandemia é igual a... Então vamos lá. Para a gente entender como resolver essa questão, primeiro a gente tem que entender como é que funciona esse pictograma, né? A representação do total de docentes nessa pesquisa. Repara que não temos aí 400 docentes na representação aí nesse desenho central, ele converteu isso numa proporção menor, e isso vai fazer que a gente descubra quanto cada bonequinho desse, na verdade, representa no total de docentes, e poder responder a pergunta dele. Bom, vê que aí nesse desenho você tem uma subdivisão, do lado esquerdo e para o lado direito, que você enxerga aí na sua tela, que do lado esquerdo, olhando aí na sua tela, são aqueles que consideram o EAD e o ERE formas de trabalhos distintas. E desse grupo aí ainda tem um grupo que não vislumbra a continuidade do trabalho de ERE após a pandemia, que é justamente o grupo que a gente vai estar interessado em contar, certo? E lá do outro lado é um grupo que considera o EAD e o ERE como formas não distintas de trabalho, considera a mesma coisa. É legal? Que não vai interessar para a gente, já porque a pergunta são aqueles que consideram o EAD e o ERE como coisas distintas, como forma de trabalho distintas. E a gente vai contar o quantitativo que nós temos aqui daqueles que não vislumbram a continuidade do trabalho ERE após a pandemia, que está aqui, né? Aqui nesse desenho. Bom, primeiro vamos entender o que está aqui. Olha só, são 400 docentes, certo? Mas se você fizer a contagem aqui nesse quadrinho, você vai ver que em cada linha você tem 10 docentes e você tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Quer dizer, 10 vezes 5. Nesse quadrinho aí você tem a representação de 50 docentes como se fosse os 400. Ou seja, a oitava parte. Logo, cada bonequinho desse aqui é a mesma coisa que 8 docentes. Então você vai enxergar cada um desses bonequinhos que está aí como 8 docentes para a nossa conta fechar em 400. Bom, agora a gente volta para esse grupo aqui, né, em cinza, que considera que o EAD e o ERE são formas distintas de trabalho e não vislumbram a quantidade de trabalho ERE após a pandemia. A gente faz a contagem aqui e vai ver quantos docentes tem. Então você tem 1, 2, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E tem 5 linhas, 6 vezes 5, 30. Só que esses 30 aqui tem que ser multiplicado por 8. Lembre que cada bonequinho desse representa 8 docentes. E 8 vezes 30 são 240. Esse é o total que ele pediu para a gente, a letra C.